Senhor, primeiramente agradecemos mais uma vez a graça de estarmos aqui reunidos no Teu nome. Peço que aqueles que estão por vir, que o Senhor venha guardando eles de todos os males, venha os livrando também. Oramos pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos conduzir nesse momento de estudo e que tudo que for falado aqui, Pai, seja para honrar e glorificar ao Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, boa tarde. Sejam bem-vindos novamente à nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos utilizando conselhos importantes para novos cristãos, do nosso irmão Fernando Angelim. E hoje nós estamos na página 82. Antes de ler a página 82, eu gostaria que os irmãos abrissem, por gentileza, em Romanos, no capítulo 2. Então, para iniciar a nossa aula, eu queria trazer de volta algo que a gente já aprendeu lá nos atributos ou características de Deus. Deus, ele é um Deus santo, 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 o que significa que ele não tem mácula, ele não tem pecado e ele é perfeitamente puro. Porém, como que nós sabemos que Deus ele é perfeitamente puro ou o que Deus ele requer de nós para sermos pelo menos mais parecidos com Ele, visto que por causa do pecado nós não vamos ter essa plenitude, nós não somos capazes de ser santos como Ele, por causa da mancha do pecado. Ao mesmo tempo Ele se revela a nós, Ele revelou-se a nós, Ele revelou-se esse padrão que a gente chamou de moral, ou seja, aquilo que é certo e o que é errado. E nós sempre estamos dando foco aqui, que nós vamos ao máximo tentar fechar esse padrão de certo e errado com a Bíblia, deixando de lado às vezes a nossa cultura, ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos, de várias formas, deixando também algumas coisas que às vezes a gente aprendeu e que não são bíblicas, ou então aquilo que nós achamos que é certo também não fecha com a Bíblia. Então sempre a gente está focando nisso, o padrão bíblico que Deus requer de nós. E eu gostaria que alguém lesse, por gentileza, Romanos 2, do 11 até o 16. Eu leio. Por favor. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, fazendo uma síntese bem simples, porque esse texto ele é bem denso e daria várias e várias exposições bíblicas. Deus, ele revelou-se a tal ponto que mesmo que você não conheça Deus, que você nunca ouviu falar, ou que você não conheça a Bíblia, a sua consciência e dentro de você, Deus ele coloca a lei. Ele coloca um senso do que é certo e o que é errado. Ele coloca uma moral mesmo em seres que têm a tendência e são imorais por natureza. Então esse texto, ele também está falando sobre isso. Você tem uma lei dentro de você, você tem uma consciência. E que essa consciência, mesmo que você não conheça Deus, você vai ser julgado por ela. E é bem interessante porque, como eu falei, Deus, ele sempre coloca isso em nossos corações. Por exemplo, veja o primeiro caso de homicídio que aparece na história da humanidade. Assim que Caim, ele matou Abel e Deus o chamou pelo nome, ele dá meio que uma resposta bastante ríspida para com Deus. Mas ali o texto já deixa entender que ele sabia o que ele tinha feito, que tirar a vida do irmão dele, mesmo ninguém nunca tendo tirado a vida de outra pessoa, era errado. E aí você olha e fala assim, mas como é que Caim, que não tinha
né, uma revelação, não tinha uma Bíblia, não conhecia direito ao Deus como nós conhecemos hoje por causa da revelação da palavra, teve essa consciência de falar assim, poxa, né, ou pensar assim, nossa, mas isso foi errado o que eu fiz. É pela lei da consciência, assim como também os ímpios, mesmo eles tendo uma régua moral bastante baixa, ou seja, o senso de certo deles e de errado está extremamente contaminado pelo pecado por não conhecer a Cristo, ainda assim eles têm uma moral, ainda assim eles têm uma consciência de que acusa que aquilo que ele está fazendo ou aquilo que ele faz é errado. E Deus ele vai se revelando nas Escrituras, como eu falei, numa escala ascendente, né? Ou seja, as Escrituras elas vão crescendo, elas vão no progresso ali, Deus vai se revelando. E cada vez mais nós vamos tendo mais conhecimento, porque Deus ele vai revelando-se através da palavra. Até então que nós chegamos em Êxodo 20, onde nós temos os 10 mandamentos. Ou ali é uma formalização, né, vamos dizer assim, desse padrão moral de Deus que ele requer também de nós. Junto com esses 10 mandamentos, quando nós lemos ali Êxodo, Levíticos, Números, a gente vê também uma série de práticas que Deus coloca também na lei. Se eu não me engano, são aproximadamente 600 práticas, assim, se a gente for contar em números, né, do que Deus ele vai deixando ali na sua revelação. E aí a gente vai cair aqui agora na página 82 do livro. E antes de nós falarmos da página 82, o livro ele vai fazer uma divisão dessa lei. Tá? E a gente tem que colocar um pouquinho, vamos dizer, o pé no freio. Por quê? De maneira didática, ele coloca a lei, ele divide a lei em 3 pontos: lei moral, cerimonial e civil ou judicial. Essa divisão, ela não existe na Bíblia. Ela é mais para estudo e uma maneira para facilitar, vamos dizer assim, a vida do leitor, a vida de um estudioso. Porém, lembra que eu sempre falo da hermenêutica, do método que você vai interpretar a Bíblia? Alguns deles usam isso aqui no literal, e nós vamos ver o porquê que eles são tão literais e o que isso pode causar, né, na sua teologia ou a forma com que você aplica a teologia na sua vida. É por isso que eu falei que é muito importante a gente ter essa palavrinha na nossa cabeça. Interpretação bíblica ou hermenêutica, o método que você vai interpretar. Porque isso também vai mostrar, vamos dizer assim, nosso relacionamento que nós temos com a lei, mesmo que às vezes a gente não vê como algumas pessoas veem, né? Algumas pessoas são bem literais. Então, essa divisão que ele está fazendo aqui, ela não é bíblica, tá bom? Ela vem para explicar, e inclusive a gente vai ver que ela tem alguns calcanharezinhos ali de Aquiles. Acho que você queria falar alguma coisa. É importante essa questão da lei. O que acontece? A maioria das igrejas que nós passamos, um exemplo claro, é Deuteronômio 28. Uhum. Se me obedeceres, as seguintes bênçãos te seguirão. Isso é pregado nas igrejas como se fosse uma verdade. Só que veja, não é verdade. Porque isso é lei de Moisés. Cessou. Entendeu? Por exemplo, Paulo estava obedecendo. E foi preso, foi açoitado e foi colocado numa masmorra. Pedro estava obedecendo e foi crucificado de ponta cabeça em Roma. Percebe o problema das teologias? Outro texto que tem a ver com a lei. Malaquias 3,10. Roubará o homem a Deus? Daí, quem me roubais? Dos dízimos e das ofertas. As igrejas usam esse texto como se ele estivesse valendo hoje. E hoje não vale mais. Nós estamos na nova aliança. Também é importante isso que o professor Erasmo falou. A gente tem uma divisão na lei. Os 10 mandamentos, a lei moral. Temos a lei sacrificial, que era tudo aquilo que se fazia no templo, tudo aquilo que se fazia no tabernáculo.
que temos a lei, qual é o outro nome? Civil E e a lei judicial. civil, por Deixa eu exemplo. explicar. Se o teu boi chifrar o outro boi, você vai dar uma indenização. Amém. Entendeu? Isso é uma lei civil. Agora, o que é importante a gente estudar a lei? Ela não vale mais literalmente. Mas o princípio que ela envolve é preservado. Então, quando eu leio o Antigo Testamento, eu tenho que parar e ler e falar qual é o princípio que esse versículo guarda. Por exemplo, no caso dos dízimos, é o princípio da contribuição. Como isso é falado no Novo Testamento? Olha, gente, no Novo Testamento, a turma punha a mão no bolso, dava oferta, sustentava a obra. Entendeu como é que funciona? Eu identifico o princípio e vejo como ele é usado no Novo Testamento. Dessa maneira, a lei se torna riquíssima, porque ela me mostra como Deus pensa, o que é importante para Deus. Ela me mostra a questão da obediência, tudo isso. Dessa maneira eu tenho uma visão segura. Infelizmente, no Brasil, 98% dos crentes que eu conheço não sabem fazer essa divisão. Porque, infelizmente, em suas igrejas locais, eles ensinam a lei como se a lei estivesse em vigor. Isso gera um problema teológico gravíssimo. Porque eu vou começar a acreditar em algo que nunca vai se cumprir. E aí eu boto em dúvida a soberania e o poder de Deus. Mas o problema não está com Deus, o problema está com a minha teologia errada. Cada um no grau, como o professor falou. Amém? Vamos lá. Professor, desculpa a interrupção, Não, de boa. mas pode continuar. Tópico 3, então. Página 82. Alguém pode ler, por gentileza, esse último parágrafo da página 82? A lei de Deus. Eu posso. Por gentileza. A lei de Deus é outro fator de extrema importância que devemos considerar ao lidarmos com a nossa prática cristã. Sem uma instrução adequada nessa área, pode haver muita confusão sobre temas que afetarão na prática a nossa conduta. Por exemplo, quando você começar a ler a Bíblia, notará que havia no Antigo Testamento leis cerimoniais, civis e morais que regiam a nação de Israel. Entretanto, na Nova Aliança, alguns costumes e cerimônias não são mais observados. Como lidamos com tudo isso? É importante termos alguma noção sobre o assunto. A gente vai voltar aqui num ponto em que ele fala assim, ali no finalzinho, na Nova Aliança, alguns costumes e cerimônias não são mais observados. Então ele dividiu a lei em 3 aspectos, e ele está falando que a lei cerimonial não é mais aplicada. E assim, a gente tem que ler isso com muito cuidado, porque a gente vai ver o que vai implicar isso. Então vamos ali, na página 83. A lei é o sistema de regras que reflete o caráter de Deus, que se fundamenta na ordem criada e que se revela nas Escrituras. A lei pode ser dividida em 3 dimensões. Lembrando que essas dimensões que ele está falando são apenas didáticas que nós aqui, por exemplo, observamos, tá? Não existe isso na Bíblia e não existe isso também na cultura judaico ou dos hebreus. A lei moral. Alguém pode ler, por gentileza, esse tópico da lei moral? Lei moral. Corresponde às regras que refletem o caráter de Deus e são expressas mais claramente no Decálogo, 10 mandamentos. Quando você fala em lei moral, ela é aquela lei que eu falei, que é o que Deus ele requer de nós e o que nós também entendemos como certo ou errado. E isso, Deus ele deixa revelado então ali na Bíblia. E é bem interessante porque eles falam que quando você infringe ou uma lei cerimonial ou uma lei civil, você também está automaticamente uma lei moral. Porque não tem como você, por exemplo, desvencilhar a lei moral de uma lei civil
ou judicial, visto que pecado é um pecado. E, desde sempre, eles também não fazem essa divisão da questão assim, do grau, né, de pecado. Não existe pecadinho ou pecadão. Isso é uma verdade. Todo pecado, na verdade, ele faz divisão entre nós com Deus. Todo pecado, ele precisa ser confessado e perdoado. E os pecados têm, vamos dizer assim, consequências diferentes na nossa vida. Vou colocar um exemplo aqui bem prático. O irmão Diego. Suponhamos que eu vou lá e conto uma mentirinha pro irmão Diego. Fala alguma mentira. Então, menti pro irmão Diego, certo? Não demonstrei nenhum fruto ali de arrependimento. Quando eu for conversar de novo com o irmão Diego e falar alguma coisa, provavelmente o irmão Diego vai ficar meio com o pé atrás. Falar, peraí, mas o Erasmo, né, naquela ocasião ali, ele mentiu, né? Então, será que isso aí que ele está falando é verdadeiro? Isso é uma consequência, certo? A perda ali de uma confiança. Vamos mudar a situação. Ao invés de o Erasmo mentir, o Erasmo agrediu ali o Diego fisicamente, verbalmente, a ponto, sei lá, até de machucar ele. Provavelmente, agora, a atitude dele vai ser completamente diferente, porque ele pode olhar, dependendo do grau, e falar assim, cara, o Erasmo é um cara perigoso. Eu não posso nem estar do lado dele. Porque se ele fizer isso de novo, ele pode até, né, numa escala assim muito grande, me matar. Certo? Se você for olhar, ambas as coisas são erradas. Tanto você mentir, quanto você agredir. Porém, a consequência, né, ali no relacionamento, né, entre eu e o Diego ali, vai ser afetado de maneira diferente. Enquanto uma, ele só não, às vezes não vai dar muita conversa, vai falar assim, esse cara aí pode estar mentindo. Outras vezes ele pode ter uma postura de nem querer se aproximar de mim por me considerar uma pessoa perigosa. Assim como também os pecados, eles têm consequências na nossa vida. Mas não existe um pecadinho ou um pecadão, ou mais pecado ou menos pecado. Tanto que todo pecado, ele é passível sim de perdão. O único pecado, voltando, que nós tivemos, que Jesus Cristo ali fala com os fariseus, é a blasfêmia do Espírito Santo. Que é um pecado que hoje nós cremos que não pode acontecer mais. Então, essa questão moral do que é certo e o que é errado é essa questão. Você feriu algum mandamento de Deus? Você feriu algo que vai contra a lei? Então, eles colocam isso como um ferimento da lei moral. Amém? Alguém pode ler, por gentileza, leis cerimoniais? As cerimônias de sacrifícios instituídos no sistema levítico e apontam para Cristo. Então, quando nós lemos ali o livro de Levíticos, de Números, de Êxodo também, nós temos ali algumas formas de você se purificar, de você apresentar uma oferta. Lembrando que só os da tribo de Levi poderiam fazer ali, vamos dizer assim, a cerimônia de sacrifício. Então, essas são as leis cerimoniais. Tá? Lembrando aqui de um caso que aconteceu, foi Saul. Saul era da tribo de Benjamim. Teve um episódio em que ele fica extremamente impaciente porque o profeta Samuel não tinha chego. E aí o que ele pega e faz? Ele vai e sacrifica. E aí Samuel o repreende. E aí tem um versículo que é muito clássico, né, para a gente distorcer, que infelizmente, né, os cristãos distorcem muito. É melhor obedecer do que sacrificar. Mas qual que é a crítica ali que Samuel está falando? Porque quando Samuel vai questionar, ele falou, não, mas eu tive que sacrificar porque, né, eu estava nessa situação e você não vinha. E aí Samuel pega e fala, não, você não deveria sacrificar, porque, né, entre aspas, eu sou da tribo de Levi. É eu que deveria sacrificar. E aí ele fala isso, é melhor você obedecer do que sacrificar. Então, leis cerimoniais eram... você lê ali o livro de Levíticos, né, que às vezes a gente quer passar bem rapidinho, porque parece que tem muita regrinha, muita coisa. São essas leis que eles fazem a divisão. E agora, leis civis ou judiciais. Alguém pode ler, por gentileza, esse tópico? Trata-se das leis que regiam Israel sobre uma teocracia. Então, vamos lá. Leis judiciais ou civis, era isso que ele está falando. Israel era governada por Deus até a época ali dos reis. Então, Deus era o próprio governador. Deus era o próprio sistema que
colocou as leis ali. E você tinha leis que, por exemplo, eu falei da questão da mentira, certo? Então, mentir. Ah, beleza, eu vou lá e, vamos dizer assim, peço perdão pro Diego, ok. Agora, dependendo do que eu fizesse, era passível, inclusive, de morte. Porque era regido por uma teocracia. Então, as leis civis, elas mantinham o povo de Israel como um sistema de lei mesmo, como a gente tem hoje a Constituição de 88, que é regida aqui pelo nosso país. Hoje nós também temos pena de morte, né, em caso de guerra declarado, e o Israel tinha também a pena de morte, dependendo do pecado ali que você cometesse. Não vou entrar em todos aqui, porque a lista é muito grande. Números, Levíticos, Deuteronômio vai falar sobre tudo isso. Então as leis civis ou judiciais era porque o povo de Israel era uma teocracia. Deus se manifestava através desse povo, e esse povo era uma nação que tinha Deus como próprio governante. Então você tinha as leis civis. E o que é importante aqui? Como eu falei, ao quebrar uma lei civil ou cerimonial, o que essas pessoas que dividem falam que automaticamente uma lei moral de Deus também era quebrado. Tá? É bem importante agora a gente fazer essa divisão. Desde a sua criação, página 83, foi dada ao homem uma lei de obediência universal. O ser humano foi criado com uma consciência moral. Isso aqui nós acabamos de ver em Romanos. Portanto, roubar, matar, mentir e etc. já eram atos pecaminosos e transgrediam a lei divina desde o princípio. Notamos, por exemplo, que Caim matou seu irmão Abel e pecou contra Deus, muito tempo antes da entrega das 2 tábuas da lei no Sinai. Isso se deu, pois a lei moral estava regendo sobre ele. Então, olha a divisão que ele está falando aqui. A lei moral. Por quê? Porque aqui você não tinha ainda Israel como nação e nem você tinha também as leis cerimoniais. Tá? Isso mesmo. Vamos lá. Matou tal. Isso se deu à lei moral que estava regendo sobre ele, e sua consciência o acusava quando transgredia. Pois, mesmo após a queda, a lei continuou a ser o padrão de justiça para os homens. Então, no próximo parágrafo aqui, ele vai falar sobre a questão dos 10 mandamentos que foram dados ali a Moisés. E o que isso é importante? Por que ele está fazendo tanto essa divisão? Porque dependendo do método de interpretação bíblica que você tem, ou seja, da chave hermenêutica, entende-se que as leis morais, tá? Elas ainda valem. Então, tudo que é lei cerimonial ou que é lei civil de Israel como nação, ainda são válidas. E nós vamos ver que a lei, como o Maurício falou na palavra de domingo, ele usou uma palavra e falou assim, a lei ela foi caducada. Ou seja, a lei ela caiu em desuso. E nós vamos ver o porquê disso. Então, hoje, nós não somos mais regidos por uma lei. Nós somos regidos por uma nova aliança que Cristo instituiu. E essas divisões que eles vão fazendo aqui é uma perspectiva aliancista. Tá? Ou seja, ele crê que ainda a lei está em vigor. E aí essa divisão de lei moral, civil ou cerimonial, ele pega e fala assim, não, tudo que é cerimônia não serve mais. Tudo que é judicial, porque Israel, né, esse é um autor que crê que Israel não a igreja não substitui Israel, então logo também não tem. Porém, a lei moral ainda perdura. Nós, como eu falei aqui na igreja, nós não cremos nisso, tá bom? Como cremos, a lei agora, ela foi substituída por uma nova aliança. Pode ser uma parte nisso aí. Uma parte disso aí. Essa questão dos 10 mandamentos, o que nós temos que entender? Nós entendemos que houve um avanço. O que antes estava em tábuas de pedra, os 10 mandamentos, hoje está nas tábuas de carne do nosso coração. No meu entender, isso é um enorme avanço. É uma progressão da aliança de Deus. Por quê? Porque antes o povo tinha que ver. Hoje Deus colocou essa lei no nosso coração. Por isso que o cristão segue os 10 mandamentos. Porque
está no coração dele. Já não é mais a obediência a uma lei escrita. É uma obediência a uma lei que foi escrita no coração do cristão, é uma consequência da nova aliança. Então, nosso modo de entender, houve um avanço. Porque senão as pessoas vão falar, então vocês não creem nos 10 mandamentos? Não é isso. Nós entendemos que hoje a obediência aos 10 mandamentos é porque está no nosso coração. E como o Espírito Santo habita em nós, ele nos dirige a obedecer os 10 mandamentos. Vocês conseguem compreender essa diferença? Cá entre nós, ficou mais fácil. Por causa do ministério do Espírito Santo habitando em nós e por causa da lei sendo escrita no nosso coração de carne. Amém? Então vamos lá. Continuando, eu quero agora que os irmãos abram em Mateus 5. Por quê? Jesus Cristo, ele cumpre toda a lei. Foi o único que conseguiu cumprir tudo isso. E agora, embaixo de uma nova aliança, nós vamos ver que alguns aspectos da lei, alguns dos padrões morais que Deus exigiam, eles aumentam agora. Então, assim, aquela noção que a gente falava de pecado, que era só roubar, ou que era só um ato consumado, Jesus Cristo aqui, ele vem com uma nova perspectiva, mostrando, inclusive, que dentro do nosso interior, nós podemos quebrar várias leis ou vários padrões morais de Deus. Alguém pode ler, por gentileza, do 5, Mateus 5, do 19 ao 22? Vai lá. Qualquer coisa que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, sem encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu no reino do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Quando nós falamos de fariseus e escribas, geralmente nós meio que até, de uma certa forma, endemonizamos essas figuras. Mas, se você fosse olhar naquele contexto, um fariseu ou um escriba eram pessoas muito respeitadas, eram pessoas que eram mestres de teologia, que entendiam muito, que tentavam guardar a lei, mesmo ali cometendo vários exageros, de uma maneira bem rígida. E olha o que Jesus está falando aqui. Se a nossa justiça ela não for maior, a gente não vai herdar o reino dos céus. Então Jesus Cristo está pegando aqui algo que ele estava dizendo assim, na lei dizia para não matar. Agora eu estou dizendo que se você se encolerizar contra o seu irmão, você já é um homicida. E a gente vê em 1 João 3,14 que ele fala isso, que qualquer um que odeia o seu irmão é homicida, e aquele que é homicida, ele não tem parte no reino de Deus. Então a gente vê que Jesus Cristo, ele pega ali um princípio da lei, ele pega um padrão moral da lei e fala, isso aqui era requerido de vocês. Fariseus e escribas, cumprem isso aqui. Agora, eu vou, como diz assim, aumentar. Então ele pega já esse aspecto e fala assim, não é só a questão de você não matar, ou seja, consumar o ato. Mas agora também, qualquer um que se encolerizar, qualquer um aqui, raca, que seria um termo ofensivo ou odioso, agora, esse momento, você também está se tornando uma pessoa ali que cometeu um pecado mesmo dentro do coração. Professor Erasmo, um pouquinho de paciência com o seu pastor. Mas é um trecho importante. Preste atenção na explicação. Para algumas linhas teológicas, o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7,
foi o anúncio de Jesus do reino. Como Israel rejeitou, Jesus interrompe aquilo, abre a janela da igreja, e aí tudo isso que ele ensina, a base, lógico, não 100%, mas a base do que ele ensina no Sermão do Monte, vai se cumprir para o Israel salvo, no milênio, ao entendimento. Normalmente quem pensa isso? Os dispensacionalistas clássicos, que fazem uma divisão clara. Israel, Israel, igreja, igreja, Antigo Testamento, Novo Testamento, doutrinamento, lei, acabou, tal. Uma outra linha teológica entende o quê? Que é a linha dos irmãos presbiterianos. Que isso aqui, Mateus 5, 6 e 7, está em pleno vigor, 100%. Entendeu? Israel rejeitou o problema de Israel. Por isso que ela é o galho que foi arrancado da oliveira, lá Romanos 11. Entendeu? A nossa chave hermenêutica é o chamado dispensacionalismo progressivo, com algumas coisas da teologia da promessa. Nós estamos mais ou menos no meio. Então, o que nós entendemos? Que Sermão do Monte, alguns aspectos não estão se cumprindo ainda. Porém, vários aspectos, como esse aqui, por exemplo, aquele que disser para o seu irmão raca, o que ele está fazendo? Uma ofensa. Olha, se você sair ofendendo sem motivo, você já está com problema. Inclusive, essa visão aqui dos evangelhos é o que me levou, quando eu estava orando pela chave hermenêutica da igreja, como ia lidar com esses textos, a escolher o dispensacionalismo progressivo e a teologia da promessa. Por quê? Porque ela consegue, por exemplo, nova aliança. No dispensacionalismo clássico, nova aliança não está se cumprindo agora. No aliancismo, que é os irmãos presbiterianos, está se cumprindo 100%, esquece Israel. No nosso caso, a visão nossa é o seguinte: para quem foi feita a nova aliança? Para Israel e Judá. Então essa nova aliança é aplicada a eles. Porém, Jesus levantou o cálice e falou: esse é o sangue da nova aliança. Porém, carta aos Hebreus fala que nós, igreja, já estamos debaixo da nova aliança. Então, qual que é o nosso entendimento? A nova aliança está se cumprindo plenamente? Ainda não. Por quê? Porque falta ainda os eleitos de Israel e Judá serem salvos. Porém, ela já se cumpre na igreja. Da mesma maneira, o reino. Jesus Cristo já reina? Sim, a Bíblia fala que ele está assentado à direita de Deus Pai, reinando. Porém, ainda não plenamente, porque a mesma Bíblia fala que Jesus vai vir e vai restabelecer seu reino físico. Então, para vocês entenderem aonde a nossa igreja se situa, nessa questão dos dois testamentos, dele continuar, dele não continuar, nós sempre trabalhamos num ritmo de progressão. Avançou, avançou. Deus foi avançando no seu plano. Qual que é o seu plano? O seu plano é salvar o seu povo. Seu plano é cumprir a nova aliança. Então você vai ver, seu plano é que os 10 mandamentos também sejam obedecidos. Tanto é que ele colocou no nosso coração. Por isso até existe o nome dispensacionalismo progressivo. Entendeu? Pode parecer bobo, mas faz uma enorme diferença quando eu lido com as verdades bíblicas assim. Por quê? Porque eu vou cometer menos erros. Nenhuma chave hermenêutica é perfeita. São sistemas de homens, pecadores.
Porém, no nosso modo de ver, que deixa menos ponto é essa. Por quê? Porque a teologia da promessa fala da presença de Deus no povo. Gente, não tem maior presença do Espírito Santo sem um só com o nosso Espírito. Então percebe como a nova aliança já se cumpre em alguns aspectos. Então quando você lê aquele sermão do monte que o professor leu, você pode ler o sermão e tirar aplicações práticas para hoje. Embora você se entenda que com o povo de Israel, que era o alvo do sermão, ainda tem coisas a se cumprir. Entendeu como funciona? Dessa maneira, eu creio que se perde menos coisa. Ok? Professor, obrigado por sua paciência. Do adultério, Mateus 5, 27 e 28. Então, enquanto a lei falava para nós não adulterarmos, e aí a gente entendia que era o ato consumado, mais uma vez, Jesus ele pega esse mandamento e ele vê que a coisa, ele mostra pra gente, e na revelação progressiva, é muito mais profundo, ou seja, não precisa a gente ir lá e consumar. Olha o que ele fala, Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, aquela questão do adultério e do não cobiçarás, Jesus Cristo está olhando e falando assim, olha, isso é um adultério caso você cobice. Então, é um novo aspecto aqui também que ele está trazendo e aumentando, né, em relação ali o padrão moral. 5, 36 e 37. Não jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, o não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Então tinha muitas juras, né, e muitas coisas falando o nome de Deus, e falar o nome de Deus em vão é pecado. Então o que Jesus Cristo está falando assim, ó, você não pode jurar nem por você, porque você não tem nem controle pelo fio que cai da sua cabeça. É sim, sim, não, não. Pronto, acabou. O que vem disso é de procedência maligna. 5, 43 e 44. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Certo? Olha o que Jesus fala. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. Fazei bem aos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos dos vossos pais que está nos céus. Então é bem legal, porque nesse aspecto, Jesus ele fala assim, olha, amar o próximo, os publicanos também fazem isso. Né? Amar ali o que é seu amigo. Eu estou dizendo agora que você tem que amar, inclusive, as pessoas que são seus inimigos e que te maldizem. Pode falar. Perdão, professor. Veja, na primeira passagem, Jesus estava falando do 7º mandamento e do 10º mandamento. Na outra passagem aqui, ele está falando do amor ao próximo. Na outra passagem, não levarás o nome do teu Deus em vão. Percebe que Jesus está repetindo os 10 mandamentos. Sim. Mas ele está ampliando, progrediu. Antes era o ato de adultério, que o professor falou. Hoje é o simples olhar. Antes era o seguinte, amar e odiar os inimigos. Agora não, agora veja, além de você amar o próximo, você também vai amar o teu inimigo. Progrediu, avançou. Entendeu? Então assim, Jesus está subindo a régua. Tá bem? É muito claro, no Sermão do Monte aparece citação dos 10 mandamentos. Isso mesmo. Por isso que ninguém vai ser maluco de falar que a lei cessou. Então, acho que a melhor palavra, ó, ela caducou. Como um sistema completo, já era. Caiu em desuso. Caiu em desuso. Porém, hoje os 10 mandamentos estão no meu coração. Então, eu continuo usando eles de maneira prática. Inclusive, Jesus subiu a régua. Já pensou? Fala, João, cabeça oca. Já estou pisando a bola. Que é o raca. Entendeu? Jesus subiu a régua. Obrigado, professor. Então vamos lá. Exceção. Jesus Cristo ele fala dos mandamentos, exceto
a questão do sábado. E essa é bem importante. Por quê? A questão do sábado, primeiro, dentro dessa divisão que nós falamos sobre a lei moral e cerimonial, uns falam que o sábado é moral e outros falam que é moral e cerimonial. Tá? Então, por que eles falam isso? Porque, dependendo do método que você usa na interpretação bíblica, as pessoas entendem que ou o sábado tem que ser cumprido literalmente, e tem aquelas pessoas que falam assim, não, guarda do sábado. Assim como tem aquelas pessoas que dão a nova interpretação para a guarda do sábado, falando que o domingo torna-se o novo sábado. É por isso que começa a fazer sentido algumas pessoas falar que a lei moral não caducou. Só caducou o que era cerimônia e o que era judicial ou civil. Então, dentro dessa divisão, o calcanhar de Aquiles dessas pessoas geralmente é a questão do sábado, tá? Porque existe essa confusão. Nós entendemos, tá? Que nós não temos mais um dia assim santificado, um dia que a gente tem que parar todas as nossas atividades, porque cremos que Jesus é o Deus do sábado e não tem mais isso, tá ok? Então é bem importante a gente falar sobre essa questão. Em Hebreus 7:22, a gente está vendo ainda sobre essa questão da nova aliança. Então, é bem interessante porque esses costumes judaizantes, esses costumes da lei, se você ler tanto Gálatas quanto Hebreus, vem falar muito sobre essa questão agora das pessoas estarem ali, às vezes, recorrendo às leis, recorrendo ao uso ali de atos judaizantes, né, esse pragmatismo que às vezes existiam pelo lado de alguns fariseus e de alguns escribas, e que se convertiam e às vezes queriam ainda manter esses hábitos dentro da igreja. Então, Hebreus 7:22, ele vem falar agora assim, ó, de tanto, melhor aliança Jesus foi feito fiador. E agora 8:6, mas agora ele alcançou o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma nova aliança que está confirmada em melhores promessas. Deu 7. Porque aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, aqui mostra a excelência de Jesus Cristo em relação à antiga aliança, a aliança mosaica, aos 10 mandamentos. Então, é por isso que nós comentamos ali na aula que Jesus Cristo ele é um mediador. Por quê? Quando o povo de Israel pecava ou fazia alguma coisa, a gente tinha uma série de atos, de cerimônias que tinha que ser cumprida para que esse pecado fosse perdoado. Agora, na nova aliança, Jesus Cristo ele foi o Cordeiro perfeito que se entregou e cumpriu todos esses rituais. E, como a gente falou, agora ele pega aquilo que o Antigo Testamento falou nos evangelhos dele e ele dá uma ênfase maior. Então ele pega aqueles pecados que às vezes a gente olhava só como uma questão de consumado e aumentava o grau deles, né? Aumentou. E agora, a partir desse momento, nós temos também que guardar, né, aquilo que Jesus falou e nós vamos ter cartas doutrinárias. Como nós falamos, a lei, ela caducou. A lei agora, ela caiu em desuso. A gente não pode chegar e simplesmente, sei lá, falar, não, a lei não existe mais, a lei já era, a lei acabou. Porque o próprio Jesus Cristo pega aspectos da lei e mostra que na nova aliança é superior. E aí eu vou avançar... Só um minuto. Deixa eu avançar para ver se você está aberto. Lê o versículo 10 de Hebreus 8 e lê o versículo 13 de Hebreus 8, que são importantes. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles serão por meu povo. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, se envelhece perto, está de acabar. Entenderam a base do que eu falei? Aonde que eu tirei que a lei foi escrita no nosso coração? Hebreus 8, 10. Aonde que nós tiramos, eu professor, de que a lei envelheceu e está caducando? Hebreus 8, 13. Entendeu? Eu não posso sair falando algo se eu não comprovar na Bíblia. Entenderam?
Jesus é claro, ele falou da nova aliança, o efeito da nova aliança é a lei do nosso coração e do nosso entendimento. Então, vamos ler agora, para encerrar essa questão, né, que nós comentamos aqui, em Gálatas 3, que, como eu falei, né, Gálatas é uma carta muito importante para a gente entender essa questão da lei, assim como Hebreus também. Então mostra a excelência agora, que é Cristo, e o que o Evangelho ele faz, né, em relação à lei, e como a lei agora se relaciona conosco. Então Gálatas 3, eu vou ler do 21 até o 25. Todos abriram? Gálatas 3, 21 ao 25. Vamos lá. Uma pergunta já começa. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Resposta: de nenhuma sorte. Por quê? Se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Ó o 24 agora. De maneira que a lei nos serviu de tutor para conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de um tutor. Olha que lindo. A lei, ela aponta para Cristo, que é o perfeito, que foi o único que cumpriu. E ela serviu de tutor para mostrar justamente esse progresso da revelação que nós tivemos, né? Então Deus ali mostrando o seu padrão moral, mostrando a questão das cerimônias, tudo isso é o ápice em Jesus Cristo. Isso é lindo, né? Jesus Cristo então é o ápice. É como se a Bíblia toda estivesse sendo preparada, toda a lei que mostra o quão nós somos, vamos dizer assim, incapazes de cumprir, olhasse e falasse assim, ó, tá vendo, ó? Só Jesus conseguiu cumprir. Tudo isso fosse para que nós mostrássemos quem que era o verdadeiro padrão moral, quem que era o verdadeiro cumpridor. E fala, né, que foi aqui um tutor para nos conduzir a Cristo. Então é por isso que a gente não pode simplesmente pegar a lei e falar assim, ó, joga tudo fora, acabou. Né? Não. A gente tem que olhar para isso mesmo. Ó, toda a lei, ela apontou para Cristo. Ela nos conduziu até Cristo. Nós não tínhamos como interpretar esse padrão moral que nós vimos ali no Sermão do Monte, Mateus 5, se não tivesse a lei. A gente não teria um pano de fundo. É como se a gente estivesse olhando um quadro e esse quadro tivesse várias falhas e você está olhando assim um ponto e você falando assim, tá, mas tem alguma coisa importante aqui faltando. Tem alguma coisa que está apontando para isso aqui que o pintor quis pintar que, assim, eu não estou conseguindo entender. Então a lei, ela serviu muito bem de um tutor para que nós fôssemos conduzidos. E, mais uma vez, nós fomos salvos pela fé. Nós fomos justificados em Cristo. Então, esse é o grande ápice da lei. Deus, ele se revela. Deus, ele deixa, né, toda aquela lei ali que às vezes a gente passa um pouquinho corridinho, né, porque é muita coisa. Mas tudo aquilo, irmãos, aponta para a excelência de Jesus Cristo. E quando nós lemos a carta, principalmente de Hebreus, é isso que ela quer mostrar. Olha, Jesus Cristo é muito mais excelente que tudo isso. Olha, você tem um sacerdote que ia no Santo do Santo, Jesus Cristo foi ao céu. Tipo, ou seja, Jesus Cristo é muito maior. Então, esse aqui é o ápice, irmãos. Por que nós cremos que a lei caducou? Porque a partir do momento em que Cristo veio e revelou-se a nós, primeiro ele mostrou o que Deus veio preparando até ele no sentido moral. Jesus Cristo é a nossa maior régua moral. E ele utiliza dos princípios da lei e ele mostra agora que é algo muito mais profundo. Então não é porque nós não temos mais uma lei ou que a lei caducou que a coisa ficou mais fácil, né? Você imagina assim, não adulterarás. Aí você pensa assim, bom, é só eu ir lá e cometer o ato. Ah, não odiarás, né, seu irmão, né, ou não matarás. A gente pensa que, não, é só se eu ir lá literalmente matar. Não, agora a coisa
com Jesus Cristo é muito mais profunda. Jesus Cristo vem mostrar e ele vem expor que essa questão do pecado não é só por um pragmatismo de você cumprir as leis. Porque cumprir a lei, fariseus e escribas eram muito bons nisso, tá? Eles eram muito bons. Eles tinham, vamos dizer assim, muitas falhas, mas eles eram as pessoas que mais tentavam guardar. Agora o Evangelho expõe e fala assim, então, tá vendo isso aí? Vocês que acham que guardam essa lei, vocês não guardam, não. Eu guardo a lei. Jesus Cristo foi o único que guardou a lei. Então tudo isso mostrou que o único que é perfeito e o ápice da revelação do padrão moral de Deus é o próprio Cristo, que é o nosso Salvador. Amém? Amém. Colocar um versículo, veja, aí chega lá a pessoa que a igreja dele guarda o sábado. Aí o cara chega e fala, mas como que você me diz que você não guarda o sábado se a palavra fala que a minha palavra não passarão os céus, passarão a terra e a minha palavra não passará? Esse é o argumento de quem guarda o sábado. Só que tem um versículo, Hebreus 7, versículo 12, diz assim: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. A lei de Moisés, o sacerdócio era da tribo de Levi, vinha de Arão. Jesus é da tribo de Judá. O sacerdote da nova aliança, quem morreu como fiador. Porque para um testamento valer, tem que haver morte. Na aliança de Moisés, a morte era do cordeirinho. Um animalzinho morria no lugar de todo mundo. Aí veio Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquela figura que aparece no começo do livro do Gênesis, da tribo de Judá, e morre. Lembra, esse é o cálice do Novo Testamento. Para o testamento valer, ele tinha que morrer. Só que, na lei de Moisés, o sumo sacerdote morria e ficava morto. Na nova aliança, o sumo sacerdote, entre aspas, Jesus, morreu e ressuscitou, está vivo. Inclusive, essa é uma das garantias que a nova aliança está em vigor. Porque o nosso rei, salvador, sacerdote está vivo. Assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o fiador. O que é o fiador? É o cara que garante. Garante no ponto tal que ele mandou o Espírito Santo habitar em nós. Que é o selo, é a garantia que mesmo que esse corpo venha encontrar a sepultura, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, nós vamos ressuscitar. Percebe a coisa maravilhosa que Jesus fez? Entendeu? Então assim, pode falar, irmão. Esse que nem eu entendi assim, que Jesus lá eles guardavam o sábado. Nós temos que ter todos os dias, não que nós vamos guardar o dia só para isso, mas todos os dias dele, né? Sim. Por isso que a gente já tem que levantar e dedicar esse dia a Jesus. Uma vida consagrada a ele. É dele, o dia dele, ele que vai. Esse dia ele vai decidir o que vai acontecer com a gente. E eu vivo para a glória de Deus. No meu trabalho, no meu dia a dia, lavando minha louça, varrendo calçada, pegando ônibus, indo para a igreja, evangelizando, tudo, eu vivo para a glória de Deus. E parece sim que eles guardavam só um dia para ele. Mas só um dia, Deus outro dia podia fazer o que quisesse. Não, então hoje nós temos que. Isso aí. O dia inteiro pensando. Amém. Deixa eu Obrigado, pausar aqui. professor. De nada.